Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos lendo o livro O Prazer de Ler Freud, de J.D. Násio, e estamos lendo aqui, revendo a página 31. Vou pedir para que vocês abram aí o livro de vocês, na página 31, que tem a figura 4, certo? A gente está revendo aqui. Então, essa figura que está na página 31, ela é o esquema aqui do inconsciente, da barra do recalcamento, como funciona aqui o esquema dos 4 tempos do funcionamento psíquico. Então, o que ele mostra, o 1 é o movimento contínuo da energia em direção ao prazer absoluto, 2 é a barra do recalcamento, que se opõe à movimentação da energia, 3, a energia que não transpõe a barra do recalcamento e dá início a nova excitação, 4, a energia que transpõe a barra do recalcamento e se exterioriza sob a forma de prazer parcial inerente às formações do inconsciente. E aqui ele fala, né? Dentro é na parte esquerda e fora na parte direita, sendo que logo após a barra do recalcamento é o pré-consciente. Aí ele fala aqui que esse 1 aí é a descarga de energia. Ele bota aqui prazer absoluto. Esse prazer absoluto, ele é hipotético, certo? E esse prazer parcial, que é o que passa pela barra do recalcamento, ele define aqui como atos involuntários, manifestações patológicas, relações afetivas, com a pessoa, com coisas, consigo mesmo, e a transferência para o psicanalista. Então, se a gente inverter assim essa figura, a gente colocar a parte de dentro para baixo, o inconsciente vai ficar embaixo. E o pré-consciente e o consciente vão ficar em cima. Aí a gente lembra do quê? Do iceberg, não é verdade? A gente lembra aqui que abaixo da barra do recalcamento está abaixo do nível do mar, ali onde tem um iceberg. E ali na linha da água, né? Logo ali, rente à linha da água, vem o pré-consciente. E o consciente ali já na ponta do iceberg, lá de fora do mar. Então, aqui, o que eu estava explicando, né, antes da gente começar a ler, foi que essa excitação que fica dentro do inconsciente, as pulsões, tem a pulsão, né, as pulsões, que são ali natas, né? Já a gente é um bebê, nós nascemos, as pulsões estão ali querendo ser satisfeitas. E tem conteúdos que estão dentro do inconsciente e que foram recalcados. Mas todo o conteúdo que está dentro do inconsciente, ele está de alguma forma ali trancafiado, né? Recalcado. Estão recalcados no inconsciente. Só que a gente, fazendo assim um resumo, a gente chama de recalcamento secundário aqueles conteúdos que já tentaram passar, já tentaram sair, e eles foram devidamente recalcados e voltaram para o fundo, para o inconsciente. E aqueles conteúdos que estão ali e que nunca tentaram emergir, né, seria um recalcamento primário, porque ele está recalcado no sentido de que está ali impedido de passar pela barreira do recalque, né? Então, eu gostaria de dizer a vocês que eu estou gravando num local que eu não estou acostumada a gravar, e meu filho está ali mexendo o pé e está saindo no vídeo, né? Mas fazer o quê? Então vamos lá. Abordaremos, então aqui tem definições do inconsciente, a página 32. 32, isso, 33. Abordaremos agora o inconsciente conforme os diferentes pontos de vista estabelecidos por Freud, levando em conta os vocábulos particulares que designam os dois extremos do esquema. A fonte de excitação, tempo 1, e as formações exteriores do inconsciente, tempo 4. Cada uma dessas extremidades assume um nome diferente,
conforme a perspectiva e a terminologia com que Freud define o inconsciente. Lembrando que aqui no esquema, quando ele fala tempo 1, tempo 2, tempo 4, ele fala de tempo, mas fica assim, quando o autor fala de tempo, a gente fica parecendo que ele estaria falando de etapas do tempo. E, na verdade, o inconsciente, ele é atemporal, né? É como se ele estivesse falando ali que são situações que ocorrem. Situação 1, situação 2, e não assim para a gente ter na nossa mente essa questão de tempo mesmo, propriamente dito. Porque não é que uma coisa aconteça no tempo 1, outra coisa aconteça no tempo 2, não é assim. Né? Quando existe uma pulsão, a excitação, a energia psíquica que está no nosso inconsciente, o nosso id, ele é pulsional, enquanto que o nosso eu é na base da realidade. E o que acontece é que o nosso psiquismo, o desejo do id, é extravasar toda a pulsão que está no psiquismo, que está embaixo, né, ou do lado esquerdo da figura. Então, ele quer gozar, ele quer colocar esse sentimento todo para fora. Ele quer esvair essa excitação, essa catexia, esse investimento, essa pulsão, as pulsões que estão dentro do psiquismo. Só que isso é hipotético, né? Porque se houvesse um extravasamento de toda a energia psíquica, isso equivaleria à morte. Então, o id, ele quer satisfazer as pulsões, o desejo. E existe ainda o quê? O superego, o supereu, que ele pressiona também o eu. Então, o eu, ele tenta satisfazer o id, mas de uma forma em que ele tem que levar em conta as exigências do superego, do supereu, superego, e a realidade. Então, ele tem que contrabalancear. É como se fosse uma negociação para que a energia psíquica possa ser extravasada, mas que não venha comprometer o eu, né, o ego. Então, na verdade, quando acontece essa pressão da pulsão que quer sair do inconsciente, e essa força que quer jogar para baixo, que quer fazer voltar a essa excitação, essa pulsão que quer conter, na verdade, acontece o quê? Que a pulsão quer sair tem a força que quer empurrar para baixo. Ao mesmo tempo, existe então a energia aí que ela tenta sair, a pulsão tenta sair, mas o recalque não deixa. Então, essa energia psíquica ela volta e ela fica ali no inconsciente. E existe também as pulsões que tentam sair, tentam ser satisfeitas, e alguma coisa passa, então há uma quantidade menor que ela consegue passar pela barreira do recalque, e aí é quando ela sai em forma de sonho, de xixes, atos falhos, a transferência ali do afeto com o psicanalista, né, ali nas manifestações do inconsciente em forma de sintoma. Então, algo consegue passar. E aqui na figura também ele fala que as manifestações patológicas. Então, assim, tem coisas que passam pela barreira do recalcamento, que a única forma que ela pode se manifestar na consciência e vir à tona é através de atos involuntários ou manifestações patológicas, ou nas relações afetivas. Então, aqui ele vem aqui agora para definição do inconsciente do ponto de vista descritivo, ainda na página 32. Se considerarmos o inconsciente de fora, isto é, do ponto de vista descritivo de um observador, como eu mesmo, por exemplo, diante de minhas próprias manifestações inconscientes ou das manifestações provenientes do inconsciente do outro, percebemos apenas os produtos, né? O inconsciente em si continua suposto como um processo obscuro, incognoscível, subjacente a essas manifestações.
Um sujeito comete um lapso, por exemplo, e logo concluímos. Seu inconsciente está falando. Esse lapso, né? Esse lapso, essa falha, esse ato falho, nós sabemos se tratar de manifestações do inconsciente. Mas a gente não consegue explicar sobre o processo subjacente a este ato. O inconsciente, enquanto tal, permanece desconhecido para nós, né? Assim sendo, como diferenciar as manifestações do inconsciente? Dentre a infinita variedade das expressões e dos comportamentos humanos, quais identificar como manifestações do inconsciente? Quando podemos afirmar aqui há inconsciente? As formações do inconsciente apresentam-se diante de nós como atos, falas ou imagens inesperadas que surgem abruptamente e transcendem nossas intenções e nosso saber consciente. Esses atos podem ser condutas corriqueiras, como, por exemplo, os atos falhos, os esquecimentos, os sonhos, ou mesmo o aparecimento repentino desta ou daquela ideia, ou a invenção improvisada de um poema, ou de um conceito abstrato, ou ainda certas manifestações patológicas que fazem sofrer como os sintomas neuróticos ou psicóticos. Então, essas, é como eu falei naquela hora, as manifestações patológicas, aqui ele fala sejam neuróticas ou psicóticas, são manifestações do inconsciente. Como a gente estava explicando na aula anterior, há 15 dias atrás, na verdade a gente teve uma pausa por causa de um feriado, né? Então, quando a gente estava falando na última aula, é, tem conteúdos, há conteúdos no inconsciente, existe, né, alguns conteúdos, existem conteúdos que, para passar, ele precisa se disfarçar. E ele não consegue passar da forma em que ele foi recalcado, né, com a sua representação. Então, essa energia psíquica que quer sair, ela só consegue passar, muitas vezes, de forma como uma patologia, um sofrimento, um adoecimento psíquico que vem se manifestar de alguma forma, né? Seja na psicose, seja na neurose, seja na histeria. Então, aqui, deixa eu ver onde eu parei. Então, estamos no que tange ao inconsciente, diante de um fenômeno que se consuma independentemente de nós, e que, no entanto, determina aquilo que somos. Na presença de um ato não intencional, postulamos a existência do inconsciente, não apenas como processo que causa esse ato, mas também como a essência mesma do psiquismo, o psiquismo em si. E ele fala assim que o nosso inconsciente, ele age, né, os fenômenos ocorrem independentemente de nós termos consciência do que está ocorrendo, né? Então, eu estou aqui falando e eu não sei de que forma o meu psiquismo está trabalhando lá no inconsciente, né? Você aqui que está ouvindo, você também não sabe como é que está, o que está ocorrendo, mas a gente sabe que ele está trabalhando, independentemente da nossa vontade. É quando o Freud diz que nós não somos donos da nossa própria casa. Por quê? Porque o psiquismo, ele acaba ditando as regras, né? A gente não sabe por que age de tal forma, porque repete tal ato, mas tem a ver com o nosso inconsciente. Na presença de um ato não intencional, postulamos a existência do inconsciente, não apenas como um processo que causa esse ato, mas também como a essência mesmo do psiquismo, o psiquismo em si. O consciente, portanto, seria apenas um epifenômeno, um efeito secundário do processo psíquico inconsciente. Convém ver no inconsciente, diz-nos Freud, a base de toda a psique. O inconsciente assemelha-se a um grande círculo que encerrasse o consciente como um círculo menor. O inconsciente é o psiquismo em si e a sua realidade essencial.
Então, assim, como se fosse um disco, uma roda. O miolo da roda seria a consciência desse círculo. E a consciência seria o círculo todo, né? Por quê? Porque o inconsciente, ele seria o que está em volta do círculo menor, porque ele é maior. E quando a gente vai pensar ali no iceberg, a pontinha do iceberg está para fora, é a consciência. E a parte que está para dentro do mar é todo o inconsciente, né? O pré-consciente ali, dividindo, e a parte de baixo, no oceano ali, abaixo do iceberg, a parte grande do iceberg está dentro do oceano, seria o que? Todo o inconsciente. Ainda na página 34, definições do inconsciente do ponto de vista sistemático. Já definimos o inconsciente como um sistema ao observarmos a estrutura da rede das representações. Nessa perspectiva, a fonte de excitação chama-se representação de coisa. E os produtos finais são manifestações deturpadas do inconsciente. O sonho é o melhor exemplo disso. Então, aqui o autor ele está definindo o inconsciente de várias formas. Da definição ali, como a gente já falou aqui, nós já vimos da definição do inconsciente do ponto de vista descritivo. A gente está vendo agora a definição do inconsciente do ponto de vista sistemático. E, deixa eu ver se, sim, do ponto de vista sistemático. Porque ele está falando de um sistema, o inconsciente como um sistema. Né? Então, ali, aquela energia psíquica, ela está atrelada, está ligada a representações. E ele aqui está falando que a fonte de excitação chama-se representação de coisa. E os produtos finais são manifestações deturpadas do inconsciente. Então, as manifestações do inconsciente que surgem na consciência, né? Ele passa pela barreira do recalque, chega à pré-consciência e à consciência. Quando ele chega a essa consciência, ele chega de forma deturpada, mascarada, disfarçada. E um exemplo, ele cita o sonho, que é o melhor exemplo disso. Porque pode vir mascarado como um ato falho, um sintoma, né? Ali uma fobia, um pensamento obsessivo. Mas ele fala que o melhor exemplo é o sonho, porque a gente sabe que o sonho, como disse Freud, é a manifestação de um desejo. Então, ali o sonho, quando ele vem, ele não vai, o recalque, a barreira do recalcamento, ele não vai deixar passar algo que diga, olha, sou eu e esse é o desejo em si. Ele vai passar disfarçado para burlar a repressão. Então, ele passa de forma o quê? Deformada. Por isso que ele está dizendo que as manifestações do inconsciente são deturpadas, né? Ele chama nisso, manifestações deturpadas do inconsciente, deformada, disfarçada. Definições do inconsciente do ponto de vista dinâmico, o conceito de recalcamento. Quando a gente fala de recalcamento, a gente está falando de um dos mecanismos de defesa do ego, certo? Então, eu gostaria de explicar isso. Então, o recalcamento, recalque, aquilo que, quando aquele conteúdo, né, aquele conteúdo traumático, ele foi recalcado, ou quando há um desejo recalcado, isso é uma defesa do ego. E o ego possui outros mecanismos de defesa. Mas aqui a gente está falando agora do recalcamento. E Freud diz assim: a teoria do recalcamento é o pilar sobre o qual repousa o edifício da psicanálise. A teoria do recalcamento é o pilar sobre o qual repousa o edifício da psicanálise. Então, quer dizer que o recalcamento é a base da psicanálise, porque ali é quando Freud começa a estudar as histéricas, que ele percebe que no psiquismo das histéricas havia conteúdos recalcados e que a parte que era possível passar à consciência, chegar à tona,
vinha de forma disfarçada em sintoma, vinha, na verdade, deslocado, né? Vinha ali em um sintoma. E aqui o autor está falando aqui na página 34, já no fizinho. Se agora definirmos o inconsciente do ponto de vista dinâmico, isto é, do ponto de vista de luta, entre a emoção que impulsiona e o recalcamento que resiste, a fonte de excitação receberá o nome de representante recalcado. Então, esses representantes recalcados, né, é aquilo que está no inconsciente. E as produções finais corresponderão a escapadas dissimuladas do inconsciente, subtraídas à ação do recalcamento. Então, ali, aquele conteúdo tenta sair, a barreira do recalque não deixa, né? Aí, mas algo daquilo se passa. E aquilo que se passa, ele passa de forma dissimulada. Esses derivados mascarados do recalcado chama-se retorno do recalcado. Sim. Esses derivados mascarados do recalcado chama-se retorno do recalcado, produtos do recalcado ou ainda produtos do inconsciente. Na verdade, aqui é o retorno do recalcado, né? O que seria o retorno do recalcado? Eu vou fazer uma parada aqui para explicar, para a gente continuar a leitura. Como eu falei no começo, existem conteúdos no nosso inconsciente que estão e que não tentaram sair, né? A gente diz que está recalcado porque eles estão no inconsciente, estão abaixo dessa linha aí, dessa barreira de energia que representa a barreira do recalque. E existem conteúdos prazeroso ou desprazeroso que foram recalcados, né? Vamos dar exemplo de um caso que eu dei na aula passada. Só vocês aí que estão no YouTube se inscrever, apertar o sininho, ativar todas para quando tiver conteúdo novo vocês ficarem sabendo, né? O pessoal que está aqui participando com a gente dessas gravações, dessas aulas, estão no grupo de WhatsApp. Aqui na descrição tem como você nos contatar pelo link da bio para poder pedir para participar, né? Porque você pode participar pelo YouTube, como você está fazendo. Fique à vontade para assistir, mas quem está no WhatsApp recebe o link primeiro, né? O link do Google Meet. E quem não está no grupo do WhatsApp, se você acessar aí o sininho e colocar para notificar, você vai ficar sabendo quando a gente colocar conteúdo novo. Então, como eu estava falando, quem está lá no grupo do WhatsApp, que estava participando, ou se você não está participando, mas você pode ver que tem assim, a aula, né, do livro O Prazer de Ler Freud, de J. Denásio, você vai ver que tem uma aula anterior, as aulas são numeradas. Então, você vai ver que eu falei sobre um caso na aula passada de um abuso e uma mão, assim, aveludada, que representava ali algo, né? Então, vamos fazer, assim, um suspense. Então, aquela mão era uma mão que causou abuso, certo? Uma mão aveludada. Aquilo foi insuportável para o eu, e foi recalcado. Aquela situação vivida por uma menina, por uma criança. Aí o que acontece? Acontece que, para esse conteúdo poder passar pela barreira do recalque, passar pelo pré-consciente, chegar até consciência, ela veio com uma fobia de aranha, né? Tem aquela mão aveludada, aquela mão cabeluda, aveludada, de toque aveludado, ficou representando uma fobia de aranha. Então, a gente fala que esse produto final corresponderão a escapadas dissimuladas do inconsciente, subtraída à ação do recalcamento. Esses derivados mascarados do recalcamento chama-se retorno do recalcado, produto do recalcado, ou ainda produtos do inconsciente. Então, vamos dizer que o retorno do recalcado seria o seguinte:
No primeiro momento, quando aquilo acontece, a criança é muito nova para conceber aquilo. Então, aquilo é recalcado, certo? Mas aquela energia psíquica atrelada àquilo ali, ela fica circulando, há um incômodo, há uma excitação do inconsciente. E aquilo vai ficar tentando retornar. Cada vez que aquele conteúdo ele tenta retornar para a consciência, ele recebe nova pressão para descer. E cada vez ele tenta retornar mais forte, e o psiquismo tem que gastar mais energia, mas usar mais força para aquilo ali cada vez mais pro profundo. E o que é que acontece? Acontece que aquilo vem à tona. Quando aquilo vier à tona novamente, se conseguir passar pela barreira do recalque, de alguma forma, ele é o retorno do recalcado. Então, na verdade, quando este conteúdo ele retorna, ele vai ser chamado de retorno do recalcado. É aquilo que passa e chega até a consciência. É esse sintoma, é essa fobia, é o sintoma histérico, etc. Certo? E depois, logo mais, logo assim que o livro for avançando, a gente vai estudando as patologias, vai estudando outros mecanismos de defesa, a gente vai estudando de que forma esses conteúdos chegam à consciência, sublimação, etc, etc. Os exemplos mais frequentes desses produtos deformados do recalcado são os sintomas neuróticos. Então, aqui lembro-me de uma analisando que ao volante do seu carro foi subitamente assaltado pela imagem obsedante de uma cena em que via deliberadamente atropelando uma mulher idosa que atravessava a rua. Essa ideia fixa, repetitiva, que o fazia sofrer e que muitas vezes o impedia de utilizar o veículo. Revelou no decorrer da análise seu produto consistente dissimulado do amor incestuoso e inconsciente que ele sentia por sua mãe. Assim, a representação inconsciente, amor incestuoso, transpôs a barra do recalcamento e transformou-se em seu contrário, ou seja, numa imagem obsedante de um impulso assassino contra uma mãe encarnada na realidade por uma velha atravessando a rua. Então vocês notam que é, aquele amor incestuoso, para poder passar e chegar até a consciência, chegou como uma ideia fixa, uma imagem que via à mente de que ao estivesse no volante, ele ia estar atropelando uma velha que atravessasse a rua. Nota-se que essas aparições conscientes do recalcado inconsciente, esses retornos do recalcado, podem ser igualmente concebidos como soluções de compromisso no conflito que opõe o impulso do recalcado em direção à consciência e o recalcamento que resiste, solução do compromisso. Então, uma pressão de dentro para cima e uma pressão para baixo. Há uma pressão da pulsão que quer sair, do conteúdo que quer chegar à consciência, e a pressão da força que não quer deixar ele passar. Então, esse compromisso, né? Significa que o retorno recalcado é uma mistura que se compõe em parte do recalcado inconsciente, que transpõe a barra do recalcado, e em parte de um elemento consciente, que o mascara. Então, ali há um mascaramento do conteúdo. Em outras palavras, o retorno recalcado é um disfarce consciente do recalcado, porém incapaz, apesar disso, de mascará-lo por completo. Assim, no nosso exemplo, a figura da vítima encarnada pela velha deixava transparecer sobre os traços de uma mulher idosa a figura recalcada da mãe. Outra ilustração dos traços visíveis do recalcado, no retorno recalcado, foi-nos proposto por Freud, quando ele comentou ele comentou uma célebre gravura, aqui de Felicien Hopes. Nele, o artista figurou a situação de uma seta que, para rechaçar a tentação da carne, o recalcado, refugiou seus pés da cruz, recalcamento,
e viu surgir horrorizado a imagem de uma mulher nua crucificada, retorno do recalcado, no lugar de Cristo. O retorno do recalcado, nesse caso, foi um compromisso entre a mulher nua, parte visível do recalcado, e a cruz que a sustentava, o recalcamento. Né? Aqui a gente está falando sobre uma. Freud, ele gostava de analisar coisas da cultura, né? Livros, ele analisou Leonardo da Vinci, embora não tivesse conhecido Leonardo pessoalmente, é claro. Ele analisou gravuras, obras de arte, e no caso desse aqui, havia ali uma figura de uma mulher nua e crucificada. Por que aquilo? Porque aquele homem ali, ele estava representando uma pessoa religiosa que não podia ter contato com o sexo, uma mulher, e ali ele coloca a cruz como a parte que sustenta o recalcamento, a censura, né? E aquela figura ali saiu ali, que ele tentou buscar na cruz, em Jesus, esse refúgio, essa coisa que permite a censura, que permite conter a pulsão, mas aquilo passa em uma parte, não passa totalmente, quando ele vai e faz a gravura da mulher nua. Então, aquele desejo, ele transpôs a barra, né? Mas não transpôs totalmente, tanto é que o que sustentava o recalcamento era o símbolo da cruz. Por outro lado, acrescentemos que os produtos do inconsciente, uma vez chegada à consciência, podem sofrer uma nova contraofensiva do recalcamento, que os manda de volta para o inconsciente, o chamado recalcamento secundário ou recalcamento a posteriori. Eu falei isso antes da gente começar a leitura, né? Vê-se aqui a flexibilidade da intervenção de uma barra do recalcamento, capaz não apenas de impedir compactamente a passagem global dos elementos provenientes do inconsciente, como também capaz de interpelar um a um elementos fugitivos isolados que já forçaram a barragem. Então, os conteúdos, como eu disse, por estarem no inconsciente, são chamados de recalcado. Por que recalcado? Porque há uma barra que os impede de sair, como se fosse uma porta, né? A barreira do recalcamento. Mas o elemento que já tentou sair, o elemento que já tentou passar, eles são verdadeiramente recalcados, sofrem uma força, desculpem. Então, por isso que chama de recalcamento secundário, certo? Resta dizermos uma palavra para justificar a definição do recalcamento, que propusermos anteriormente como sendo uma chapa de energia que impede a passagem dos conteúdos inconscientes para o pré-consciente. Com efeito, Freud nunca renunciou a considerar o recalcamento como um jogo complexo de movimentos de energia. Então, ele chama a barreira do recalcado ali como se fosse uma barreira de energia. E Freud, ele nunca renunciou à ideia de que fosse um jogo de forças, né? Um jogo antagônico de força, um movimento complexo de jogo de forças em movimento, né? Como eu disse, a pressão para sair e a pressão para não deixar sair. Um jogo destinado, de um lado, a conter e fixar nos recônditos do inconsciente as representações recalcadas, e de outro, a conduzir o inconsciente as representações fugitivas que chegam ao pré-consciente ou à consciência, depois de haverem burlado a vigilância do recalcamento. Por isso, Freud distinguiu dois tipos de recalcamento: um recalcamento primário, que contém e fixa as representações recalcadas no solo do inconsciente, e um recalcamento secundário, que recalca, no sentido literal de fazer retroceder no sistema inconsciente os produtos pré-conscientes do recalcado. Então é isso que eu já expliquei, né? Esse recalcamento primário,
São os conteúdos que estão ali fixados, que estão ali impossibilitados de sair. E o conteúdo que já tentou burlar, que já tentou passar e que sofreu pressão para não ir, ou seja, para retroceder, é o recalcamento secundário. Ele fala aqui no sentido literal de fazer retroceder. Aqui ele deixa uma observação no rodapé, que ele está falando sobre aquilo que vai ser nosso objeto de estudo. Ele fala assim: os elementos recalcados que atravessam a barreira do recalcamento podem ser a representação munida de sua carga energética, ou então o que Freud privilegiou, apenas a carga desligada de sua representação. Então, há um conteúdo que passa pela barra do recalcamento, que é uma carga atrelada à representação. E há o conteúdo que passa, ou que tenta passar, que é uma energia desvinculada da representação. Mais adiante, né, estudaremos a primeira eventualidade, ou seja, a passagem para o consciente da representação investida da carga. Ele fala que a gente vai estudar esse caso aí depois, mais à frente. A representação investida da carga. Mas que agora vai dar sequência aqui, continuar estudando a segunda eventualidade, ou seja, a da passagem apenas da carga. E essa passagem apenas da carga, ele fala que Freud vislumbrou 4 destinos possíveis. Então, quando passa somente a carga, há 4 destinos possíveis. E a gente vai ver agora quais são. Permanecer inteiramente recalcado, então o conteúdo não sai de jeito nenhum. O conteúdo, a carga, não sai de jeito nenhum. Segundo, atravessa a barreira do recalcamento e se acumula em angústia, fobia, né? Então, ali passa alguma coisa, mas pode vir com uma angústia, fobia e tal. Terceiro, peraí que eu passei aqui o dedo e o livro sumiu que eu estava lendo. Vamos lá. Terceiro. Atravessar a barreira e se converter em distúrbio somático na histeria, ou ainda atravessar a barra e se transformar em angústia moral na obsessão. Então, ele dá 4 possibilidades. Não conseguir passar de jeito nenhum, passar como angústia, fobia, o 2. O 3, passar como um sintoma, distúrbio somático na histeria. É que a gente sabe que o sintoma histérico, eles é conteúdo deslocado do inconsciente, ou ainda atravessar com angústia moral na obsessão. Então, eu falei aqui, enquanto estávamos estudando, porque eu tive que gravar essa aula novamente, porque houve um problema, né, aqui com o nosso computador, que teve que reiniciar, e eu tive que gravar esta aula posterior para poder postar. Então, quando eu estava aqui com as nossas colegas conversando, eu estava falando que o mecanismo de defesa, os mecanismos de defesa, eles são vários, né? Em cada... A gente sabe que Freud depois dividiu, né, em as patologias em neurose, psicose e perversão. Mas no começo isso não estava bem definido. Então, essa neurose, né, a gente pode ver que há uma forma de defesa do ego. Há um tipo de defesa do ego. Né? Na neurose, na psicose e na perversão, a gente vai ver como é essa estrutura. E aqui a gente pode ver, como o autor está falando,
se a gente for ver aqui na parte em que a energia passa, que essa energia ela se comuta, ela se transforma numa angústia fóbica. Ou ela pode se transformar num distúrbio somático, na histeria, ou ainda numa angústia moral, na obsessão. Então, a forma como o afeto e sua representação. Aí, quando a gente estuda, tem até um quadro que eu fiquei de compartilhar na próxima aula, como em cada transtorno eles se manifestam, né? A questão do afeto e a questão do conteúdo aí, e daquilo tudo que está relacionado, como ele vai se manifestar. E até para a gente entender as estruturas da neurose, da psicose entre parênteses, paranoia e obsessão, né? Então, a paranoia é enquadrada como uma psicose. A gente vai estudar isso também. Assim, não está aqui no livro, eu não sei se na sequência aqui vai surgir, mas eu fiquei de trazer um quadro, e até porque eu vi uma psicanalista famosa explicando, e achei assim sensacional a forma como ela explicou, de forma simples, e que deu para ficar bastante didático para poder estar passando, né, para vocês. O recalcamento primário, mais primitivo, é não apenas uma fixação das representações recalcadas no sólido inconsciente, como também um tapume energético que o pré-consciente e o consciente erguem contra a pressão de energia livre oriunda do inconsciente. Esse tapume é chamado contra-investimento. Então, aqui está dizendo que o quê? Que o consciente e o pré-consciente, eles botam esse tapume, né? É por quê? Porque o eu, ele negocia e ele decide ali, de forma inconsciente, o que vai passar. Então, esse tapume é chamado de contra-investimento, ou seja, um investimento contrário que o sistema pré-consciente consciente opõe-se à tentativa de investimento da pressão inconsciente. O segundo tipo de recalcamento, cujo objetivo é restituir o produto a seu lugar de origem, é também um movimento de energia, porém mais complexo. Então, quando há um conteúdo que realmente quer sair e ele é recalcado, essa energia é mais, ele está dizendo aqui que é mais complexo esse movimento. Em essência, ele se resume nas seguintes operações, centradas em torno do produto consciente ou pré-consciente do recalcado. Primeiro, retirada da carga pré-consciente, consciente, da energia ligada, que o produto havia adquirido enquanto estava no pré-consciente ou no consciente. Então, a retirada de carga aí. E, segundo, uma vez desprendido de sua carga pré-consciente, consciente, e vendo reativada sua antiga carga inconsciente, o produto fragilizado é atraído como que imantado, ou seja, como um imã, ele é atraído pelas outras representações fixadas no sistema inconsciente pelo recalcamento primário. O produto fugitivo retorna, então, ao âmago do inconsciente. Então, é isso que ele está falando, dessa energia que tentou fugir, passar e que é recalcada. Não é? Definição do inconsciente do ponto de vista econômico. Deixa eu ver se a gente leu isso aqui. Sim. Aí, quando chegou aqui na parte que a gente ia falar do ponto de vista econômico, eu fiz uma pausa aqui, vou dizer por quê. Deixa eu retornar aqui. Porque do ponto de vista econômico, eu fiz essa pausa. Ele fala aqui na página 38, lá embaixo, já no fim. Se desta vez definirmos o inconsciente do ponto de vista econômico, aquele que adotamos para desenvolver nosso esquema do funcionamento psíquico, a fonte de excitação se chamará representante das pulsões. Vamos parar aqui, certo? Por quê? Quando eu falo do ponto de vista econômico, o que é esse econômico? O que é essa economia? Né? É porque, assim, eu falei que na próxima aula a gente vai continuar aí dessa página que a gente parou,
E eu lembrei que ali nas nossas aulas, porque esse grupo está formado por colegas de várias turmas, então tem colegas que já estão em aula avançadas, tem colegas que estão em aula que não deram ainda algumas disciplinas, mas eu falei que isso foi dado na aula, e em que ali, o que é que o autor está fazendo? Ele está mostrando o psiquismo de um âmbito de vários prismas, né? Quando ali eu olho o inconsciente do ponto de vista sistêmico, quando eu olho o inconsciente de ponto de vista como se delimita ali com as outras instâncias, como funciona essa troca, como essa barreira funciona. E agora nós vamos falar do ponto de vista econômico, que é essa troca de energia, né? Essa troca de energia. Então, assim, o que foi que eu li, eu expliquei. É que, como eu falei no começo, o nosso psiquismo, ele há uma energia psíquica, intrapsíquica, que está ali no inconsciente. Está ali, nós nascemos, nós somos constituídos no nosso inconsciente por pulsões. Que pulsões são essas? O bebê ali, ele mama, ele tem um contato com a mãe, ele tem ali, está na fase oral, ele sente o prazer de sugar o seio materno, ali a sua boca em contato, ali sendo amamentado, sendo cuidado. É uma fonte de prazer, no sentido de que a psicanálise ela fala de prazer, não é no sentido de sexo propriamente dito, o ato, né? Mas é um prazer das fases psicossexuais, né? Então, a fase do bebê ali, que o chuchar, o mamar, desperta o prazer do bebê, ele se sente acalentado, está ali além de ser alimentado. É o prazer que ele sente, está ali no seio materno. Então, o psiquismo da criança ele é constituído desde pequenininha, desde bebê, pelas pulsões. E nós somos, até hoje, na fase adulta, até a morte, constituídos de um psiquismo onde há pulsões que querem ser satisfeitas. E que ocorre que o id, né? A gente entende que ali, como eu estava falando, consciência, pré-consciência, inconsciente. Né? Aí é a primeira tópica, aí Freud vem para depois. Eu, supereu e isso. Ou seja, ego, superego e id. Né? Aí eu estava explicando que o id ele fica no inconsciente, o ego e o superego tem uma parte inconsciente e uma parte consciente. Sendo que o eu ele fica mais também uma parte do eu está na consciência, né? Está com contato com a realidade. E o que acontece é que a gente, assim, o nosso id, ele é pulsional. O nosso ego, ele está com contato com a realidade, ele é racional. E acontece que para o id, ele se pudesse, ele gastaria toda a pulsão que está no nosso psiquismo, gastaria, botaria para fora, descarregaria, porque ele quer satisfazer, ele quer o desejo, ele quer o prazer, ele quer satisfazer a libido. Então, já o id, ele pensa nas consequências, pensa inconscientemente nas consequências e negocia, porque ele sofre as pressões inconscientes e conscientes do superego. O superego é regido pela moral, o superego é formado pelo superego dos pais, o superego é formado na castração, o superego é formado no não, e ali tem isso pode, isso não deve. Então, ali, é, como é que a gente vai dizer? A gente vai dizer que há essa luta, né? O id exige e o ego que lute. O ego que lute para negociar, para ver qual é a melhor forma de não sair prejudicado. Então, tanto seja
para satisfazer um desejo, uma pulsão ali, como que seja para recalcar um trauma, as coisas são negociadas, aquilo que vai passar e aquilo que não vai passar. Mas quando a gente fala negociado, isso é de forma inconsciente, né? Isso é insuportável, esse conteúdo é insuportável para o eu. O que é que eu faço com isso? Não quero saber disso, eu esqueço. Eu recalco e fica no inconsciente. Mas eu, assim, tem coisa que a gente decide esquecer, tem coisa que a gente não decide esquecer, simplesmente a gente esquece. Né? Ali a gente chama o quê? Da amnésia infantil. Tem coisas que acontecem quando a gente é criança, quando o paciente é criança, que aquilo ali, aquele abuso, ele foi recalcado e fica ali como se não existisse. Mas não é porque aquilo ali foi esquecido inconscientemente, ou até que a pessoa quis esquecer conscientemente e depois esqueceu, como um trauma, não vai deixar de existir, não é isso. Vai continuar existindo. Inclusive a energia, a catexia, a energia investida naquele conteúdo. Então, assim, foi aí quando eu expliquei por que é que a gente esquece, assim, por que que a gente esquece, não, por que que a gente se traumatiza com as coisas, assim, ruins, e, não se, e, assim, e as coisas boas parece que não tem o mesmo peso, né? Alguém chega aqui, eu falei assim, brincando com as meninas, alguém chega aqui e fala assim, você é uma banana. Banana é uma fruta. Pode você olhar assim, você já é adulto, não está me dizendo nada. Se você é uma pessoa segura de si, se você é uma pessoa que não depende da opinião dos outros para viver, você vai fazer, chame do que você quiser, né? Mas se você é uma criança, e assim, e essa palavra banana, você é uma banana, um exemplo, uma vez só dita, ela não tem uma energia forte nesse conteúdo. Já quando uma criança ela é abusada, vamos dizer, sexualmente, ou um trauma, aquilo que foi falado, que foi dito, que foi vivenciado, ela é carregada de uma energia muito forte. E essa energia forte que tentou ser sentida, ser elaborada, o que é que está acontecendo comigo, o que foi que aconteceu comigo, quando a criança é muito nova para entender aquele abuso, o que é que acontece? Aquilo ali é recalcado pelo eu, porque ele é insuportável, é inconcebível. Porque há uma grande energia investida. Aquela energia ela quer sair, mas ela vai para baixo. Ela recalca e vai para o inconsciente. O eu ali não deixa sair, o eu vai entrar em parafuso, então ele tenta se organizar. E aquilo ali vai passando os anos, a pessoa pode sentir uma angústia, pode aparecer sintomas orgânicos não, desculpa, sintomas somáticos, mas que não tem fundo orgânico nem fisiológico, são sintomas que têm a ver com o psiquismo. Aí na histeria tinha o que? Paralisias, cegueiras, a pessoa não conseguia andar, tinha dormência, tinha os ataques histéricos, tinham ataques que parecia até, chegava a se igualar à epilepsia. E ali por que isso? Porque havia um conteúdo recalcado. Né? Então, quando ele fala do ponto de vista econômico, é do ponto de vista dessa energia, dessa quantidade de catexia, dessa quantidade de energia, dessa quantidade de libido que está investida nessa representação, investida nesse trauma, investida naquela lembrança. Então, quando a gente vai para um trauma, seja um trauma vivido na infância, um trauma mais recente, vivido por um adulto, um acidente, um assalto, em que a pessoa ali, digamos, na hora em que aconteceu o acidente, a pessoa não consegue se lembrar nada do acidente, né? Ela só consegue se lembrar quando já tinha saído das ferragens, ou quando foi assaltada, a pessoa dá um branco e não consegue lembrar do que foi que falou, que aquilo ali foi muito forte, houve um baque, houve uma pressão, uma força investida ali contra o eu, que o eu, para não sucumbir, ali ele há aquele lapso, né?
Então, por quê? E por que quando você chega para alguém e fala, você é linda, coisa linda, você é muito linda, ai, vamos passear, eu vou te dar um presente, não tem aquela energia, aquela pressão, aquela coisa que é insuportável o eu e que obriga o eu a tomar alguma decisão. O que é que faz com aquilo, né? O que é que o eu faz com aquilo que é traumático? Ele recalca, o retorno do recalcado, daquilo que foi recalcado, é um sintoma, é uma fobia, é um pensamento obsessivo e um comportamento compulsivo. Aí é quando a gente vai para a angústia é um retorno do recalcado, né? A angústia seria o retorno do recalcado, a depressão seria uma neurose, sim, aquela compulsão por comer seria alguma coisa que está no inconsciente, sim, né? E como é que a gente faz para entender isso enquanto psicanalista, né? Aí fugindo um pouco do livro e agora retornando, fazendo essa pergunta que não precisa de resposta, só para reflexão. O que a gente faz com esse sintoma, que é o retorno do recalcado e que tem uma grande energia psíquica investida, né? E aí foi quando eu expliquei também da lei da constância e da inércia, em que, como eu falei, por a gente ser pulsional, o id ser pulsional, ele quer gastar toda a pulsão que está dentro dele, né? Ele quer satisfazer o desejo. O que acontece? Ele quer gastar toda essa pulsão que está dentro do inconsciente. Mas não pode. Então, aquela energia fica excitada, porque a barreira do recalque ela impede. Aí eu não estou nem falando de trauma, não estou falando nem de um conteúdo desagradável. Eu estou falando de um prazer, né? Das pulsões mesmo daquilo que quer ser satisfeito. Mas ali está agitado. Então a gente percebe assim, a gente está com fome, há um agitamento. A gente come, aí a gente fica calma ali, foi satisfeita aquela pulsão. Vamos falar assim de uma forma mais simples, né? Então, ali também um princípio da inércia, o princípio da constância, a gente tende, então, a querer que o nosso psiquismo precisa estar ali com a energia mais baixa possível, o nosso psiquismo, além de estar com a energia mais baixa possível, por querer extravasar, ali pode ser, uma parte daquilo é extravasado, aquilo que é suportável ao ego, então aquele desejo é satisfeito. Quando o desejo não pode ser satisfeito, a pessoa sonha. Se o conteúdo for vergonhoso, sofrer censura, vai sonhar satisfazendo o desejo, mas de uma forma mascarada, para não perceber que está satisfazendo um desejo. Se for algo que não for tão insuportável, vai sonhar tendo aquele relacionamento, dando aquele beijo. Então, aquela energia psíquica é gasta, fica ali mais baixa, fica constante, a gente tende a querer sempre estar deitado, ali quando a pessoa está triste, uma vontade de ficar em posição fetal, deitado na cama, a gente procura poupar energia, a gente procura estar deitado, né? O ser humano às vezes tende a ficar mais parado, a ficar mais deitado, porque o psiquismo está precisando não gastar tanta energia. Você percebe que quando a gente pensa demais, o corpo quebra, a gente se cansa, parece que trabalhou muito. Então, há sempre essa busca do nosso psiquismo manter o equilíbrio, né? Manter esse equilíbrio da energia. Então, o ego, ele trabalha para poder manter esse equilíbrio, né? Isso eu não suporto, recalco. Isso eu suporto, deixo passar, porque o id também quer satisfazer. Se ficar muito excitado, se ficar com muita energia acumulada, dá problema, o id fica cobrando, o id fica cobrando.
Aí o ego combina com o superego. Isso aqui eu aceito passar porque não é tão vergonhoso. E ali vai havendo equilíbrios. Então, até aqui chegamos nessa parte. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela presença de vocês. Até a próxima.